Hola a todos, hoy nos encontramos con dos personas muy especiales, dos archivistas. Uno de ellos es el profesor y doctor Flavio Leal da Silva, quien es archivista y doctor en memoria social. Él es el director de la Escuela de Arquivología o Archivología de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, Unirío, y la profesora Carolina Chica, quien es archivista, magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación y es profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Hoy nos reunimos en este espacio porque queremos saber un poco sobre cómo se desarrolla la archivística o la archivología en nuestro país vecino, Brasil. Y pues como sabemos que Brasil, digamos que su lenguaje es el portugués y nosotros y la comunidad de ese canal en su mayoría es hispanohablante, entonces por eso nos está acompañando también la profesora Carolina para servirnos un poco de intérprete entre las dos partes. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias a los dos por estar acá. La dinámica de esta conversación va a ser muy sencilla. La profesora Carolina Chica va a hacer unas preguntas en portugués, el profesor Flavio las va a contestar en su lengua natal, que es el portugués, y yo voy a tratar de hacer una síntesis en español de lo que el profesor Flavio nos cuenta sobre Brasil para que la mayor parte de la comunidad archivística pues pueda, digamos que, comprenderlo. Sin embargo, también pueden activar los subtítulos en el video en YouTube para que los puedan ver en español y digamos que puedan profundizar un poco más sobre las respuestas que el profesor Flavio nos quiera compartir y también las preguntas que la profesora Carolina haga. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por estar en este canal. Yo estoy muy emocionada porque es la primera vez que tengo una persona que habla portugués acá. Muchas gracias, Neji, por la invitación. Gracias al profesor que nos acompaña el día de hoy. Bom, boa tarde, Nelly, boa tarde, Carolina, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês, aprender um pouco e fico à disposição desde já. Obrigado. Obrigada a você. Bom, vamos então a começar com a primeira pergunta. Professor Flávio, bem-vindo. Queremos saber como é que se reconhece a disciplina, se é arquivologia, arquivística, se esta é uma disciplina ou uma ciência. O que você acha sobre isso? Bom, obrigado, Carolina. A gente tem essa discussão, né? Em alguns fóruns a gente tem um pouco essa discussão, se é ciência, se é técnica, e aí vai depender dos sujeitos. Eu, particularmente, para alguns espaços, não vejo a necessidade dessa discussão, porque eu entendo que o impacto que vai ter na vida das pessoas independe da forma como a academia inicialmente trata, né, se como ciência ou como técnica, porque ela tem um impacto direto na vida das pessoas. De qualquer forma, nesse aspecto acadêmico, né, aqui a gente tem a predominância dessa mesma compreensão, né, é a arquivologia. Né? Há um outro entendimento, embora pouco debatido até onde sei, que é a arquivologia como ciência que estuda os arquivos, enquanto que a arquivística, né, seria muito mais o conjunto de técnicas aplicadas por essa ciência, né, pela arquivologia. Mas no cotidiano, mesmo entre nós, especialistas, dificilmente essa é uma questão. O que pode, talvez, me autorizar a dizer que arquivística arquivologia são tratadas como sinônimos. Outra coisa que a tua pergunta indica, né, que a pergunta coloca, é que na Colômbia a arquivologia é uma ciência emergente. Né? Se eu compreendi corretamente a questão, eu poderia dizer que no Brasil ela pode ser considerada como emergente ou como vigente, né, como alguma coisa já consolidada, a depender do ator a responder essa pergunta. Né? Então, a, bom, ela é emergente dependendo de quem venha classificá-la dessa ou daquela maneira. Para nós do campo da arquivologia, esse emergente estaria muito mais relacionado a um processo de valorização social dos campos e dos profissionais. Então, não é o fazer arquivístico que estaria nesse processo de consolidação do que fazer. Né?
é muito mais no reconhecimento daquilo que a gente faz, né? Então, a gente tem um pouco isso. Então, seria um estado de desenvolvimento, não seria um estado de desenvolvimento da técnica da arquivologia, mas sim um reconhecimento social daquilo que a técnica que a gente já domina, né, tem. Então, nesse aspecto, o profissional arquivista, a academia, não diria que é uma ciência emergente sob esse ponto de vista, porque o conhecimento técnico já está consolidado. E por consolidado aqui não é uma coisa estática. Nesse momento a gente sabe o que faz, como faz e por que faz. Amanhã pode mudar, esse fazer pode mudar, mas a gente tem isso como consolidado. Agora, pode ser também considerado como emergente, e aí eu nem diria que está emergente, está invisível, que é o reconhecimento social dessa área em favor das pessoas. E aí a gente já está falando não mais do campo para o próprio campo da arquivologia, mas como as pessoas de fora desse campo enxergam essa área, né? Então, eu acho que nesse aspecto tem aí uma questão teórica bastante interessante para se discutir, que seria um pouco esse encaminhamento, né? Então, penso que, enquanto ciência, a arquivologia está consolidada, mas que, como equipamento socialmente reconhecido como importante, talvez não possamos ainda falar em alguma coisa emergente, nem sequer emergente, né? Muito menos vigente. Eu acho que é um pouco essa a Bueno, minha resposta para essa questão. y es bastante compleja en sí la respuesta y obviamente pues traducirla también va a ser un poco complejo, pero digamos que en resumidas cuentas, arquivología se reconoce en Brasil, ¿cierto? En portugués, que es lo que conocemos en otros países de Latinoamérica hispanohablantes como archivología. Y no como archivística. Y el profesor acá nos hace, digamos que una diferenciación que hay entre las dos, que archivología, digamos que es más como la ciencia de los archivos, pues también como todo lo que termina en gía suele ser una ciencia o el estudio de, y archivística, digamos que es más un conjunto de técnicas para aplicar justamente pues como en esos archivos. Digamos, profe, que para aclarar un poco, no es que en Colombia se defina de una manera o de otra, sino que justamente como no hemos podido llegar a un acuerdo, muchos autores, como usted lo estaba mencionando, digamos que depende quién vaya a contestar y desde qué punto de vista esté, desde qué perspectiva, puede decir que es una ciencia emergente, es simplemente un conjunto de técnicas, ¿cierto? Pero todavía digamos que tampoco hay algo muy definido con relación a la archivística. Entonces, qué bueno comenzar este conversatorio con algo tan complejo como es que parece algo muy simple, que es solamente el nombre de nuestra profesión y que finalmente digamos que tiene una complejidad detrás de eso. Muchísimas gracias, profe. Listo, profe. Entonces pasemos a la segunda pregunta. Professor, gostaria também de saber se os arquivistas são, da, in- se conhecem como técnicos, como profissionais ou como mestrados, quizá. Gostaria de conhecer seu resposta. Então, aqui no Brasil, a gente tem os profissionais são reconhecidos como arquivistas. Eles se reconhecem como arquivistas, né? Embora haja uma compreensão, e aí há uma tensão em alguns casos, que entende que como atividade técnica seria de menor valor, né? De menor importância, mas ao fim e ao cabo o que se faz é o exercício de uma atividade técnica, né? Uma ciência social aplicada. Mas o que nós temos como identidade, a gente se reconhece como arquivistas. Ok, entonces en este caso, digamos que si la formación como tal y la profesión es archivología o arquivología, los profesionales que se gradúan, su título es archivistas, como lo reconocemos pues en español y también en Colombia, y los técnicos en archivos que son más desde un nivel práctico y los archivistas más desde un nivel, digamos que estratégico o profesional. Muchas gracias, profesor. Bom, professor, outra pergunta. Seu país tem um arquivo geral da nação e quais são suas principais funções? Nós temos sim o Arquivo Nacional, né? O Arquivo Nacional do Brasil,
que é o grande indutor de toda a política de gestão de documentos nacional, englobando os 3 níveis de poderes, né? Então, nós temos, sim, o Arquivo Nacional, onde se concentra toda a política de arquivologia, passa por esse fórum, né? Não só que nós tem o Arquivo Nacional enquanto instituição responsável de recolhimento da documentação do governo federal como um todo, né? Mas também atua como responsável pela implementação de políticas, de orientações técnicas, né, de cobrança para que esse conjunto de políticas sejam efetivamente implementadas. Entonces es lo mismo que en Colombia. Nosotros, digamos que tenemos un archivo también nacional, que es el Archivo General de la Nación, donde este es responsable, además de ser el archivo histórico nacional, es el archivo que regula las políticas en materia de gestión documental y administración de archivos en todo el territorio. Entonces, somos muy parecidos en ese sentido. Profesora Karen. Sim. Perdão. Professor, e gostaria também que falara sobre a normatividade arquivística nos estados federais. São diferentes ou tem alguma coisa em comum? Sim, nós temos. O Brasil se organiza com federações, né? Então, há uma certa autonomia administrativa por parte dos estados. Mas essa autonomia, nesse campo, ela é relativamente pequena, digamos assim, porque se reconhece como obrigação do Estado a gestão de documentos. Então, há uma cobrança efetiva, formal primeiro, né? Uma cobrança no sentido jurídico, formal, constitucional, para que essas práticas de gestão de documentos aconteçam. Mas a gente tem poucos. Nós temos aí 27 estados da federação, mais 5.600 municípios. São poucos dentro desse conjunto de entes federados que efetivamente possuem uma política de gestão de documentos implementada na sua totalidade, né? Então, em que pese, repito, em que pese tenhamos uma legislação muito eficiente, sob o ponto de vista formal, ela não alcança a efetividade no dia a dia administrativo. Ok, entonces, bueno, si bien es federal, ¿cierto? Es un país federal, tienen 27 estados, 5.600 municipios, digamos que hay una normatividad a nivel nacional que rige y algunos de estos estados han venido implementando estas políticas y digamos que también ampliándola un poco más como con la posibilidad que ellos tienen como estados para poder implementar sus propias políticas, pero tiene que ir acorde con esta política federal, por supuesto. ¿Cierto? Eso es lo que yo comprendo, Carolina. É assim. Ok. Professor, sobre a formação, vamos falar sobre isso. A formação em arquivologia está associada com outras áreas, disciplinas como bibliotecologia, biblioteconomia, ou quizá com outra diferente? A gente se compreende como áreas distintas. Essa aproximação, né, esse esforço de juntar essas áreas, ela vem muito em razão da documentação, do conceito de documentação que vem da biblioteconomia e, mais recentemente, pela ciência da informação, né? Mas, em que pese nós tenhamos no Brasil alguns cursos de arquivologia vinculado a departamentos de ciência da informação, em termos de formação, são formações distintas. Então, nós temos a formação do arquivista, né, arquivologia, da biblioteconomia, que é o bibliotecário, da museologia, que é o museólogo. Então, são formações distintas, inclusive com reconhecimento formal
né, de regulamentação da profissão. Então, no Brasil, a gente não tem a autorização de um bibliotecário, por exemplo, exercer o cargo de arquivista. Estaria no exercício ilegal da profissão. Seria passível de punição, ele e quem o contrate. Na Colômbia, existe essa diferenciação e é muito importante para nós, como profissionais, saber até quando ou até como deve ser o tratamento da informação dependendo da disciplina. Si es un archivo, si es una biblioteca. Entonces, bueno, lo que el profesor nos está diciendo es que efectivamente en Brasil están separadas. Incluso yo por acá tenía un apunte que desde 1973 la archivología es una formación universitaria independiente de otras disciplinas, sin que esto signifique que no haya un trabajo interdisciplinario, por supuesto, ¿cierto? O sea, hay un trabajo interdisciplinario, nos compartimos, digamos que muchas cosas entre las dos disciplinas, porque finalmente pues hacemos parte de las ciencias de la información. Sin embargo, de manera diferente desde 1973. En Colombia también tenemos eso, como lo decía la profesora Carolina, en algunas universidades, en otras todavía sigue siendo algo, digamos que visto en el mismo paquete de formación. Ok, Carolina, ¿le puedes preguntar al profesor sobre las horas de formación o los cursos? Por ejemplo, la Universidad Unirrío, ¿desde qué año está formando a archivistas? Claro. Professor Flávio, então, vamos falar sobre Unirio, dessa formação sobre arquivistas, desde quando estão trabalhando esta disciplina e também gostaria de saber sobre as modalidades, somente presencial, à distância, virtual, como é? Bom, vou começar pelo final. Nosso curso é totalmente presencial, né? Ensaiamos alguma coisa remota, agora por conta da própria pandemia, nos impôs aí alguma coisa, mas nós Unirio, né, não detemos uma infraestrutura tecnológica capaz de oferecer esse curso com a qualidade que a gente imagina ser necessário. Com relação à Unirio, e aí eu gostaria de abrir um parênteses rápido, porque a Unirio, de todas as outras 16 universidades que formam arquivistas no Brasil, a nossa trajetória é diferente, porque nós herdamos o curso que era do Arquivo Nacional, né? Então, nós temos aí uma discussão sobre a origem do curso, né? Quem foi o primeiro curso, aí a gente se dá conta da importância da memória, né? Como objeto político. Então, vocês entendam também a minha fala, da onde eu falo, né? Como herdeiro dessa leitura, mas o Arquivo Nacional tem um curso, que é o curso permanente de arquivo, que vai ser assim começa em 1911, né? Com irregularidades, e passa a se consolidar a partir dos anos 22, ainda um pouco assim, e a partir dos anos 60, a gente tem uma formação um pouco mais sistemática. E aí entra, inclusive, né, a gente vai falar sobre isso, a própria questão das associações, né, da Associação dos Arquivistas Brasileiros, que é formada essencialmente por esses profissionais formados por esse curso permanente. Mas, enfim, por conta dessa demanda, é importante olhar para o Estado brasileiro naquele contexto dos anos 60, né, uma questão de reorganização administrativa, política e tudo mais, vai ter todo um investimento para a efetivação dessa mão de obra técnica do arquivista na organização desse Estado. E esse movimento leva, em 72, ao reconhecimento da profissão em nível superior. O então Conselho Nacional de Educação, em 72, confere, né, ao arquivista
o grau de nível superior. Paralelamente a esse movimento de solicitação desse grau, há um convênio com uma outra universidade que ainda não é Unirio, né, para que abrigue, porque no Brasil, desde já de algum tempo, esse reconhecimento do título do grau superior é uma exclusividade das universidades. Então, em razão disso, é feito um convênio com a UFRJ, para quem não é uma confusão, mas é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e não é do Estado do Rio de Janeiro, né? Mas isso também funciona apenas por um período de 1 ano, quando, então, a Unirio é criada aí, e absorve esse curso técnico que tem agora a chancela de nível superior. Então, a gente pode dizer que desde 73, a Unirio forma profissionais de arquivologia. Embora também tenha concedido o título, porque ele herda, a própria arquivologia nos permite, né, dentro da lógica do respeito aos fundos, a gente herda essa competência que era do Arquivo Nacional e passa a ser da gente. Então, assim, tentando uma objetividade, desde 1973 a gente forma arquivistas regularmente. Bueno, voy a resumir, profesor. No sé si ya terminó. Desculpa. Sí, no, no, disculpe vos, de que pensé que ya había terminado. ¿Quiere hablar? Ok, listo. Não? Entonces, desde 1911 el Archivo Nacional estaba formando archivistas, pero con un curso que se llamaba Curso Permanente de Archivos, o CPA, ¿cierto? De manera no formal, como fue denominado. Y luego, desde 1960, digamos que comienza a tener un poco más de formalidad este curso, tanto que en 1972 es aprobado y, bueno, entre el 71 y el 72, según entendí, y comienza a ser ofrecido por la Federación de las escuelas federales de Estado del Río de Janeiro, es más o menos algo así. Y luego la Universidad de Río de Janeiro, la Unirío, desde 1977 adopta ese curso permanente y ya lo convierte, digamos que hace parte de los programas que ofrece la universidad. Entonces se puede decir que desde 1977 se está formando oficialmente archivistas en Río de Janeiro y bueno, en Brasil como tal. También nos cuenta que hay 16 universidades más que están formando archivistas en todo el territorio. Y este curso, volviendo al tema del curso desde 1911 con el Archivo General, este curso surge a partir de que si hay leyes o si comienza a regir política, pues el Estado tiene que garantizar que las personas de esas administraciones públicas estén capacitadas para poder implementar todas las normas y las leyes. Carolina o profesor, si me quieren, si dije algo que no. No, lo que iba a comentar, pues ya escuchando al profesor, es eh, que es muy común, bueno, o al menos en estas experiencias de Brasil, pero también de Colombia, de que desde los archivos nacionales se procuren como unos inicios, tal como lo mencionabas en relación con la normatividad, pues plantear cursos que van incorporando a servidores públicos, por ejemplo, en nuestro caso la historia lo ha comentado, y que poco a poco se va consolidando como una comunidad interesada en los archivos que posteriormente lleva justamente a la constitución de pregrados como en el 74, que es de la Salle como tal, el reconocido pregrado que tiene esta universidad, y poco a poco se van desarrollando las otras en distintos lugares del país. Entonces, es muy pertinente reconocer cómo esos primeros ejercicios de cursos que pueden que no sean formales, llevan a algo tan importante como constituir pregrados o formación ya más universitaria para las personas. Entonces, eso era lo que iba a agregar. Profesor, y algo también importante en que justamente para esa década de los 70, también Ujú. 71, 72, 73, 74, en Colombia también comenzamos a formar archivistas.
Entonces es una coincidencia que puede ser no tan coincidencia porque es Latinoamérica como más o menos en la misma época, como todos vamos junticos. Obrigada, Caro. Bom, temos uma pergunta sobre legislação. Queremos saber se existe, qual é a regulação sobre gestão de registros ou de administração de arquivos no Brasil e também como se vincula com a transparência e ao acesso da informação. Talvez essa seja a nossa grande questão nacional. Sob o ponto de vista jurídico formal, talvez nós tenhamos uma legislação perfeita, né? Do ponto de vista de tudo que é possível ser pensado sobre essa natureza dos entes responsáveis, formação. Então, eu acho que nós temos um arcabouço jurídico bastante consolidado. Eu falo com muita frequência que o nosso problema não é de conhecimento técnico e nem de base jurídica. Nós temos inclusive, desde 67, nós temos uma previsão constitucional do Brasil sobre a responsabilização do Estado sobre os documentos, sobre gestão de documentos. Mas, como nós falamos aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, nesse aspecto, a gente tem uma contradição. Não sei se é contradição, do seu ponto de vista, né, da lógica de funcionamento do poder do Estado, mas nós temos uma legislação, sim, bastante competente, mas nós não temos alcance para a efetividade, para a efetivação dessa legislação nesse aspecto. Então, a gente pode olhar para esses diferentes atos normativos, jurídicos, como sendo todos voltados para o acesso à informação, né? Então, a gente pode pensar que as políticas públicas de acesso à informação, elas podem ser pensadas desde o momento em que o Estado, que é o principal responsável pela formação do arquivista, ele está formando esse profissional com vistas a esse acesso, né? Ainda que esse acesso, no primeiro momento, tenha a si próprio os seus objetivos desse grupo que domina a estrutura burocrática do Estado como sendo a referência do acesso, e não o acesso do ponto de vista da democracia, um acesso de todos para que possamos ter, a partir do acesso às informações, podermos decidir democraticamente sobre os rumos do nosso país. Aí a gente entraria numa outra discussão, né? Mas nós temos, sim, um arcabouço jurídico bastante interessante. Volto à pergunta lá atrás sobre os estados, né? Sobre os entes federados, que também possuem uma autonomia nesse aspecto jurídico, né? Mas que também não implementam os seus arquivos públicos, não tem uma infraestrutura, não tem profissionais, enfim, e esse conjunto de fatores estão relacionados com essa dimensão formal da jurídica, mas também de uma dimensão de responsabilização dos órgãos de controle do Estado, né, que não cobram dessas unidades da federação, né, desses estados, desses entes federados, a efetividade daquilo que, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, nós temos aqui, né, uma lei específica, que, repito, ela é uma lei, né, dentre um conjunto de outras que ganhou maior notoriedade e que teve um impacto muito positivo sobre as instituições e essa questão do acesso à informação, mas que começa também hoje a perder a força que tinha, né? Não sei se respondi, se vocês gostariam que eu reforçasse alguma questão em especial nesse ponto, porque teria muitas coisas, de fato, para
Sí, bueno, qué bueno. Ahí voy a tratar de resumir un poquito como toda la reflexión que usted acabó de hacer. Digamos que si hay un cuerpo normativo muy robusto, hay bastante legislación en cuanto a archivos públicos, archivos privados. También hay una ley de acceso a la información y transparencia. Y que digamos que desde el punto de vista del cuerpo normativo existente, todo es maravilloso, todo es Sim. muy bueno, pero que falta un tema de implementación, y que digamos que existan suficientes personas que puedan implementar todo esto que está descrito en cada una de las normas. Es muy similar también lo que pasa con Colombia. Nosotros también tenemos un cuerpo normativo bastante sustancioso, pero digamos que no hay suficiente o conocimiento de cómo aplicarla o interés o personas, digamos, que estemos en la capacidad realmente de llevar a cabo todo eso que menciona la normatividad. Hay una regulación, profesor, si usted no comprende mi pregunta, Não, que tô... Carolina porfa la hace, y es una regulación con respecto a las profesiones. ¿Desde hace cuánto existe la regulación con respecto a los archivistas o técnicos en archivo? Nós temos essa regulamentação desde 1978, Mm, né? Va a la Então, par, sí, con la isso. formación. Até aquela data, né, não tinha a distinção entre arquivistas e técnico em arquivos. A partir desse momento, desse marco jurídico 78, passa-se a exigir o nível superior, né, para arquivistas e o nível técnico para os técnicos em arquivo, né? Então, nós temos Bien. aí uma... Obrigada por... Pero entonces, observa, Inelli, qué bueno pues que los que están viendo esta grabación justamente, el hecho de que lo hicieron muy cercano, es decir, esas prácticas llevaron a legislación que prontamente como que lograron hacer esa diferenciación y esa visibilidad de la profesión, pero mira que en nuestro caso sí se tardó mucho después. un buen tiempo para que se diera como esa posición al profesional y, por supuesto, esa visibilidad desde la normativa. Profesor, en Colombia nosotros desde el 70 estamos formando archivistas también, pero solo hasta el año 2010 tenemos una ley que regula nuestro ejercicio profesional. Ya, Não, assim, eu faço questão de reforçar, sob o ponto de vista jurídico, Ujú. e o que acontece efetivamente, né? Então, esse é sempre um problema, né? Sempre um problema. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa que me ocorreu aqui muito rapidamente, que tem a ver com isso. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma legislação no Brasil que diz que o trabalho com a documentação pública é uma prerrogativa exclusiva do servidor público federal. Então, por princípio jurídico, nós não poderíamos ter serviços ligados à documentação pública sendo prestada por pessoas não servidoras. Aqui a gente chama de terceirizados ou contratados, né? Mais uma vez, a perspectiva da legislação dizer uma coisa e a prática acontecer outra. Então, nós temos, em nível mundial, um pouco uma diluição de alguns preceitos democráticos, né, de garantia de direitos. E aí, essa semana, eu até lembrei quando eu já tinha respondido para vocês, no estado do Rio de Janeiro, 50% da mão de obra dos municípios são formadas por pessoas terceirizadas. Então, quase 50% das pessoas que atuam como servidores públicos nos municípios do estado do Rio de Janeiro são terceirizados. Isso implica em uma discussão, do ponto de vista da garantia democrática, da estabilidade do servidor público, sobre algumas ações, né? Eu imagino que vocês também compartilham dessa estabilidade do servidor público, né?
como sendo um preceito fundamental para que ele se sinta confortável de dizer não diante de uma ordem que não encontra respaldo jurídico para aquilo que está sendo determinado. Então, quando você tira essa estabilidade, quando você destrói essa estrutura do Estado, a gente dá espaço para um milhão de coisas dessa natureza, então fica difícil, né? Era um parênteses que eu gostaria de fazer, que me Pero muy pareceu importante ese importante. paréntesis. Voy a decirlo, que en Brasil, digamos que la responsabilidad, legalmente la responsabilidad sobre los documentos públicos debe ser de los servidores públicos, o sea, de las personas que están vinculadas directamente trabajando con el Estado. Sin embargo, hace poco, la semana pasada, vi una noticia donde dice que el 50%, aproximadamente el 50% de los trabajadores de las entidades públicas no son funcionarios públicos, no son servidores, sino que son contratistas, terceros, bueno, prestadores de servicio, así lo conocemos nosotros en Colombia, no sé en otros países hispanohablantes cómo, pero que no son empleados directos del Estado, sino que son a través de terceros. Entonces ahí hay digamos que un desequilibrio, porque hay muchas personas que no están vinculadas directamente con el Estado, pero que en razón de sus obligaciones y funciones tienen que manejar información pública y por lo tanto, pues también quiénes son los archivistas que están trabajando para estas instituciones. Entonces, un punto bastante interesante para reflexionar al respecto. Profesora Carolina, no sé si quiera terminar la última pregunta, que es la que más me gusta, es la más interesante. No, la Mas, penúltima, sí. aham. Sí. Professor, então, no Brasil existem associações profissionais de arquivistas. Você sabe sobre elas, como se chama? Se existe uma para o país ou também existem por estado? Gostaríamos conhecer sobre isso. Nós temos, né, algumas associações. Valeria a pena chamar a atenção que a arquivologia no Brasil ela decorre de um movimento associativo, né, então a Associação dos Arquivistas Brasileiros, formalmente instituída em 1970, 71 talvez, que vinha regularmente tendo a cada 2 anos, organizava um congresso nacional, Congresso Brasileiro, de Arquivologia. Então, nós tínhamos essa associação, que era a Associação Brasileira de Arquivologia. Ela se encerra também formalmente em 2015, mas entre a sua abertura lá em 71 para cá, foram criando-se diversas outras. Eu não saberia dizer aqui, quantificar quantas nós temos, mas eu imagino que nós temos aí algo em torno de umas 10 associações, pelo menos formalmente instituídas. A que eu tenho um maior contato é a AERJ, né, a Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, que ela, inclusive, ela é resultado já de um processo de tensão no interior da Associação dos Arquivistas Brasileiros, né? Mas ela tem essa coisa mais de uma dimensão profissional do arquivista, né? E hoje nós não temos, até onde sei, uma associação profissional nacional que seja representante de todos os profissionais de arquivo. O que nós temos de nacional hoje são entidades ligadas à parte acadêmica, né? Que é a REPARC, né? Que é uma reunião de ensino e pesquisa, e o Fórum também de Ensino e Pesquisa de Arquivologia. Então, nós temos duas, mas, repito, elas estão muito mais, essas duas entidades nacionais, que se fundem numa só, bem da verdade,
elas são muito mais um espaço acadêmico do que sindical, digamos assim, ou de política, associativismo nesse aspecto do exercício da profissão. Está muito mais voltado. O que não quer dizer que a gente não interaja, mas, sob o ponto de vista da sua competência, estaria muito mais nesse fórum acadêmico do que na sua dimensão do exercício técnico da profissão, como um sindicato ou coisa equivalente. Talvez nenhuma das associações, mesmo as técnicas com esse perfil mais próximo do profissional, também nunca tiveram essa exclusividade apenas da atividade profissional do arquivista. Sempre tiveram esse vínculo também com a academia, com essa outra dimensão do associativismo mesmo. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, existió una asociación de archivistas brasileños que se fundó en 1971 y cerró en 2015, y era la Asociación Nacional de Archivistas, y digamos que esto tiene mucho sentido desde la época que se comenzó a formar archivistas también en Brasil. Y en estos momentos no tenemos un dato preciso, pero aproximadamente existen unas 10 asociaciones de archivistas, pero son por estados, ¿cierto? No es una asociación federal o nacional como tal. El profesor nos habla acerca de dos, digamos que, cuerpos colegiados en Río de Janeiro, que es el estado donde él se encuentra, y uno de ellos, digamos que tiene que ver con, es una asociación de Río de Janeiro como tal, pero la otra que es más como un equipo académico, que es a la que el profesor Flavio pertenece, y digamos que es más sobre investigaciones en archivística y en todo esto, que su enfoque es mucho más académico que sindical, sin que eso signifique que no les interesa eso, por supuesto que sí, pero siempre ha sido más lo académico que lo sindical. No sé, Carolina, si quieras, sí. Me ocorreu aqui, nós temos também que vai ter desdobramento, vai ter impacto também no associativismo, de um modo geral, que é aqui nós chamamos de diretórios acadêmicos ou centro acadêmicos, né, que são os movimentos estudantis no interior das universidades. Então, nossos cursos têm o diretório acadêmico, um centro acadêmico, dependendo da denominação de cada universidade, que é o primeiro contato que esse futuro profissional vai ter com essa dimensão política associativista, né? E aí é exatamente essa transição bacana da gente perceber, porque essas associações que serão criadas, associações profissionais que serão criadas, eu tenho como hipótese, não tem nenhuma base científica, só uma sensibilidade nesse momento, elas são resultados desse movimento estudantil no interior dos cursos, que ao se depararem com a ausência, né, no seu estado, por áreas geográficas, ao não se sentirem acolhidos por uma representação formal, acabam criando essas associações nesse esforço. No Brasil, a gente tem, apesar da gente ter a regulamentação da profissão do arquivista e do técnico de arquivo, não foi criada um Conselho Nacional desses profissionais, que é alguma coisa para a gente importante e que dá uma autonomia sobre diferentes aspectos, que inclusive seria também essa possibilidade, né, de interferir no associativismo de um modo geral. Né? Então, me pareceu uma coisa importante chamar a atenção para essa dimensão político-acadêmica, né, das associações, e sua origem no movimento estudantil, né, como sendo um processo contínuo dessa formação político-profissional. Bueno, lo que... Gracias, obrigada, profe. Carolina, aquí le voy a pedir mucho apoyo porque no entendí todo completamente, pero sí que, digamos que cuando una persona egresa del programa, un egresado, el contacto que tienes con el centro académico o el director académico
pero que también muchas de estas asociaciones fueron producto de movimientos estudiantiles, de pronto porque no se sintieron representados en algún momento de su formación, entonces los mismos estudiantes fueron creando esos movimientos que luego se convirtieron en asociaciones. No sé, Carolina, si entendí bien porque sí me perdí un poquito. No, pero está justamente vinculado a lo que estás señalando y es también como poco a poco se va desarrollando incluso esos movimientos dentro de las aulas para también fortalecer ese sentido político y social de justamente los profesionales. Entonces era lo que estaba haciendo el profe con su respuesta. Y profesor, eu quero saber se conhece no Brasil a existência de algum tribunal de ética para os profissionais arquivistas. Existe alguma forma de seguimento de sua profissão, sua forma de trabalho, porque normalmente nossa legislação, por exemplo, fala sobre a importância deste tribunal, mas agora não existe. E é muito importante porque estamos cuidando, estamos trabalhando com informação pública e com de direitos, então é muito importante como segmento sobre as formas, os jeitos como os profissionais fazem suas atividades. Então, não sei se Brasil também tem alguma coisa como essa. Eu digo que no Brasil os arquivistas estão desobrigados a serem éticos, sob o ponto de vista formal. Porque no Brasil a competência de um conselho de ética profissional é uma prerrogativa exclusiva do Conselho Nacional dessa área de conhecimento específico. Então eu não posso, nesse aspecto, responsabilizar um profissional de arquivo, né, baseado num código de ética profissional, porque não existe. Isso, em absoluto, significa que ele não será responsabilizado. Ele não será responsabilizado sobre o olhar profissional de um conselho de classe que teria essa prerrogativa de fazê-lo. Não, ele vai responder civil e criminalmente a partir dos danos que causa direto ou indiretamente, aí é uma questão de fato mais jurídica, né? Mas, sob o ponto de vista formal, a gente não tem um conselho de ética, né? Tá bom, Então, professor. a ausência desse conselho inviabiliza a criação de um código de ética, né? O que a gente segue é uma questão de formação política, ética mesmo, né? Daquilo que é razoável a partir das prerrogativas do servidor público, né? Enfim, ou privado, dependendo do âmbito em que isso se dê. Mas aí, do ponto de vista ético, é uma discussão que se dá. Eu, como dizia, eu sou professor de ética profissional arquivista, né? Mas não é uma discussão normativista, né? Não é uma discussão ética sob o ponto de vista de normas, né? De que você tem uma série de regrinhas, não. É no sentido do estabelecimento de uma consciência política do sujeito sobre as consequências do que ele faz ou deixa de fazer a partir da sua escolha profissional. Mas, sob o ponto de vista ético profissional, não teria. A gente está vinculado, assim, mas por adesão espontânea, digamos assim, àquilo que o Conselho Nacional, Conselho Internacional de Arquivos entende como sendo, e a gente vai aderindo, mas não tem. Ok, entonces, para resumir, la profesora Carolina le pregunta si existe un consejo o un tribunal de ética en Brasil y si los archivistas, digamos que son juzgados acorde con esto, pero el profesor nos menciona que pues no existe ni un consejo ni un código de ética específicamente pues para Brasil como tal. Sin embargo, pues sí, de hecho él es profesor de un curso de ética
profesional en la Universidad Unirrío, y que si bien existe también un código de ética del archivista a nivel internacional, y bueno, y se entiende, y digamos que esto hace parte de las aulas, pero no hay un marco regulatorio dentro de Brasil para ello, ¿cierto? No sé, Caro, si digo alguna imprecisión, por favor, es el momento. Ok. No, vamos entonces finalizando, profesor, vamos a acabar esta sesión. Última pergunta, por que você estudou arqueologia? Eu vou ser repetitivo, mas essa é uma pergunta que me fazem com muita frequência, né? E assim, como a gente não tem no, no imaginário popular, social, o reconhecimento do que seja arquivologia, é uma atividade completamente invisível, né, para as pessoas. As pessoas não têm a menor ideia do que eu faço, por exemplo. A importância que muitos atribuem àquilo que eu faço está muito mais em razão do espaço social que eu ocupo enquanto profissional de uma instituição pública, né? Um doutor, alguma coisa semelhante, mas ainda não sabem muito bem o que eu faço. E a minha opção profissional também foi nesse encaminhamento. Eu não tinha a menor ideia do que era arquivologia, e a escolha vai ser dada meio que... Não é nenhuma escolha, eu fui conduzido para essa profissão a partir do momento que eu vou trabalhar no Departamento de Antropologia do Museu Nacional. Uma área que se perdeu recentemente, coisa de 4 anos, no incêndio. Vocês devem ter acompanhado também. Mas, enfim. E aí esse contato com esse departamento de antropologia, eles tinham um projeto de acompanhamento de demarcação de terras indígenas. E aí me causava muita surpresa como é que sociedades ágrafas, tradicionalmente orais, sem qualquer contato naquele momento na minha cabeça, né, sem nenhuma relação possível dessas pessoas com essa burocracia estatal, por que essas pessoas davam tanta importância a documentos, sequer poderiam lê-los? Porque não dominavam as técnicas, né? E o contato com esse grupo de pesquisadores foi ao pouco me absorvendo, né, para esse universo da arquivologia. E aí eu fiz uma escolha, naquele momento, mais consciente. Tem uma dimensão de uma outra natureza. Eu venho de uma origem bastante humilde e não tinha essa dimensão de fazer uma universidade, né? Nunca esteve no horizonte fazer imagina, nunca passou no horizonte. E fazer uma universidade naquele momento era uma coisa um pouco fora do eixo, né, como a gente diz. E esse curso ainda era de 3 anos. Então, quanto menor fosse o tempo de formação para mim, melhor seria a possibilidade de um retorno financeiro para eu sobreviver, digamos assim. Então, no primeiro momento foi isso, mas logo em seguida isso deu lugar a uma outra realidade, que era uma dimensão política de ocupar um espaço de uma outra natureza. Então, quando eu me dei conta, eu estava fazendo arquivologia muito mais em razão de uma visão política, de fato, de conseguir reconhecer como trabalhar com documentos impactava a vida dos outros, de outros que sequer tinham a ideia do que era documento, né? Estou falando das sociedades indígenas. Então, se vocês pegarem as poucas coisas que produzem, tem exatamente essa dimensão política desse contato, de tentar aproximar, de fazer essa mediação, porque eu entendo que, no caso do espaço da sala de aula, quanto antes o aluno consegue identificar esse uso que os outros farão daquilo que ele produz tecnicamente, de resultado da gestão de documentos, ele se coloca no mundo de uma maneira muito distinta
É claro que eu estou falando disso a partir de uma experiência pessoal, mas me parece um tanto natural, né? A gente se reconhecer importante para o outro e você passa a investir nisso. Então, tem essa dimensão que me levou, sim, a fazer essa profissão, de cursar e ser, assim, sou apaixonado por diversas razões, por essa dimensão política e por ter me dado benefícios financeiros que me permitiram a casa, a alimentação, filhos, coisa dessa natureza. Então, essa é um pouco dessas escolhas. Assim, eu fico aí à disposição de vocês, porque é uma área bastante delicada, né? Mexe muito na vaidade humana e a gente falar demais. Mas a escolha se dá meio que num processo natural, de uma dinâmica de vida mesmo, que não foi algo pensado absolutamente. Quando eu me dei conta, estava onde estou hoje, estou chegando no espaço dessa natureza. Acho que é isso. Obrigada, profesor. Isso tem 36 anos. Apenas. Só. Poquito. Bueno, el profesor nos acaba de comentar que yo creo que es una historia muy similar de muchos de los que estamos ejerciendo la archivística. Llegó por accidente, no fue algo que él escogió directamente, pero en un proyecto que él estaba trabajando en un museo, perdón, en el Departamento de Antropología del Museo Nacional, bueno, sí, un museo, comenzó a participar en un grupo de investigación de un proyecto que estaba estudiando sobre tierras indígenas en Brasil y allí pudo tener como un primer acercamiento con el tema de los documentos cómo cuentan también historia, cómo sirven de evidencia, cómo digamos que pueden soportar muchas cosas y comenzó a interesarse un poco más como por qué era esto. Digamos que había un curso de 3 años y era corto y fácilmente podía tener un retorno financiero. Entonces, esto pues por las condiciones económicas en las que vivía o de los recursos que tenía, digamos que para poder estudiar en una universidad era una de las mejores opciones. Entonces, de este modo, pues él pudo comenzar a estudiar y pues hoy es el director del Departamento de Arqueología de la Universidad de Unirrío y ha sido porque la vida lo ha ido como poniendo en los lugares y con las personas correctas. Yo sé que es un poco difícil parafrasear la historia personal de alguien, pero traté de hacer mi mejor. Igual esto va a tener los subtítulos en español para que puedan profundizar un poco más. Obrigada, profe. Caro, ya para terminar la última, ahorita sí la última pregunta. Ahorita sí. Bom, professor, com essa pergunta também é importante saber sobre os diferentes cenários em que um arquivista pode trabalhar. Qual ou quais você escolheu ou foi escolhido e por quê? Então, bom, o que eu escolhi foi escolhido está quase que na questão anterior, né? Então, em que pese as nossas autonomias, acho que eu fui muito mais escolhido do que escolhi, né? E, assim, o cenário para se trabalhar arquivologia no Brasil, para mim, tem muito a ver com essa minha própria trajetória, né? Com possibilidades. Eu acho que quanto maior for a possibilidade de ampliação dessas relações que a gente for capaz de estabelecer entre os documentos públicos, no cotidiano dessas pessoas, né? E aí serviços públicos, qualidade de serviços públicos, implementação de políticas públicas, aí a gente vai ampliar, aí a gente abre, de fato, uma perspectiva, cenários de atuação profissional muito distintos, né? Então, a gente pode olhar hoje, e aí a gente não pode ignorar que esse cenário ele é muito flexível, né? Ele é muito dinâmico, em razão de uma série de fatores. Então, a gente vê, por exemplo, nos anos 80, 1980, tem o que a gente chama de boom de memória. Então, há muitos profissionais buscando essa dimensão mais da memória. A partir da Lei de Acesso à Informação, por exemplo, né, no Brasil, né, 2011, um pouco antes, mas já ali nessa discussão, a gente vai ter uma dimensão de contratação administrativa por servidor público.
Então, as pessoas estão olhando muito para essa dimensão administrativa. A dimensão da iniciativa privada só para grandes corporações com maior grau de complexidade que exige um profissional dessa natureza. Mais recentemente, a gente tem uma discussão muito em termos das tecnologias aplicadas a isso, né? E aquilo que eu tenho buscado fomentar, particularmente, é uma discussão que aí eu volto à minha trajetória, que é uma dimensão do arquivista enquanto sujeito do movimento social, prestando serviço para movimentos políticos, para organizações não governamentais, porque ele é capaz de olhar para isso com uma outra perspectiva. É claro que isso implica em discussões as mais diversas, mas eu acho que se a gente consegue formar pessoas com um mínimo de consciência sobre essa relação arquivo-sociedade, né, das demandas do cotidiano das pessoas, acho que a gente consegue criar um cenário de empreendedorismo bastante interessante, que tem sido um campo que já foi muito forte, caiu muito, que é o campo da consultoria na área de documentação e arquivo no Brasil, né? Isso declinou um pouco, a gente teve um cenário, né, mas que me parece que começa a ganhar novo fôlego, né? Então, repito, dependendo desses movimentos por parte do próprio Estado, do nível de cobrança que o Estado venha fazer sobre essa documentação pública, a gente vai ter cenários muito diversos. A gente teve um período que foi muito grande a demanda por a gente chama aqui de cursinhos preparatórios, né? Que eram cursos preparatórios para concursos públicos, em que, por conta dessa pressão da lei, todo concurso público para qualquer cargo, praticamente qualquer cargo na estrutura do Estado Nacional, cobrava-se conhecimento em arquivologia. Então, isso criou uma demanda também muito grande, que também já se perdeu por conta exatamente dessa dinâmica. Então, a gente tem cenários muito diversos, a depender do estado em que esse curso está, né? A depender do nível de desenvolvimento desse estado, do perfil socioeconômico desse estado, da cobrança nacional. Então, a gente tem algumas variáveis, né, que se somam a esse cenário. Nesse momento, o nosso cenário está muito estático, sem grandes perspectivas, diga-se de passagem, infelizmente. Bueno, el profesor nos comenta que dependiendo también lo que está pasando en cada época, digamos que como la archivística también es transversal a muchos escenarios, entonces depende de lo que esté pasando socialmente, económicamente, culturalmente, puede tener, digamos que más protagonismo uno que otro y nos pone como ejemplo que en 1980, por ejemplo, el boom de la memoria, entonces los archivos como, ¿cierto? Como fuente de memoria también. En el 2011, con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, entonces todo este tema de la administración pública, del acceso, de la transparencia, incluso ahorita también con las administraciones privadas. Entonces, como que todo depende también qué esté pasando en el momento en el país, los escenarios pueden tener más relevancia o más protagonismo, no tanto relevancia, protagonismo unos que otros. Sin embargo, el escenario que él más, pues nos aclara que por lo que nos contestaba en la pregunta anterior, pues que no fue una elección propia de él, sino que la profesión lo eligió desde 1988. Digamos que su campo de acción que más ha disfrutado, desarrollado, en lo que más ha investigado, ha sido sobre todo el tema social, ¿cierto? Y la importancia y el desarrollo social. Y de hecho, voy a aprovechar este espacio para invitarlos y yo voy a dejar los enlaces en la descripción de este video. El profesor ha desarrollado diferentes investigaciones, pesquisas, relacionadas con todo el tema de los ciudadanos, el tema de los archivos como, ¿cierto? Como con su función social, y digamos que justamente por esto fue que los dos conectamos a través de Facebook, porque hace poco se publicó algo sobre la responsabilidad social de los archivistas y el profesor me escribió que si yo, digamos que trabajaba mucho ese tema, realmente no es el único tema que me gusta, me gustan muchos, pero eso fue lo que logró conectarnos porque es de gran interés para el profesor Flavio todo este tema social de la arquivología.
de la archivística. Listo, no sé si quieran agregar algo más. Profesor, si quiere sus últimas palabras o antes, pues antes me gustaría agradecerles a los dos por estar en este espacio, por compartir con nosotros tanto, la profesora Carolina por su maravilloso trabajo como traductora entre nosotros dos y además pues que como también es archivista, entonces también tiene sus reflexiones respecto a esto, entonces es bastante interesante y por supuesto al profesor Flavio por muy generosamente contarnos un poco sobre cómo se desarrolla la arqueología en Brasil, porque yo creo que es uno de los pocos países de Latinoamérica que no habla español y eso a veces hace que de pronto desconozcamos muchas de las cosas que hacemos aún estando en un territorio tan cercano, ¿cierto? Casi que siendo vecinos, aunque Brasil es muy grande, demasiado grande, y es vecino de muchos países, pero eso, digamos que el tema del idioma a veces nos separa un poco y qué bueno que estos espacios nos permitan dialogar un poco sobre nuestra profesión. Y gracias, profesora Carolina, también a los dos. Muchas gracias. Bueno, no, de mi parte, un gusto haber participado y estar O- aquí acompañándoles. Profesor, un prazer escutar suas respostas, compartilhar também ideias sobre a profissão. Eh, Também quero saber se deseja falar sobre alguma coisa mais para finalizar. Então, só quero agradecer a oportunidade, esperar não ter dado tanto trabalho para você, Carolina, na tradução. Ah, Eu imagino que seja sempre uma dificuldade, mas parabenizar vocês pelo trabalho, por esse esforço de comunicação, de diálogo, né, de levar um pouco desse conhecimento para a gente, né, de trocar, e dizer que sempre que entender que há um espaço para essa troca, eu fico à disposição, e naquilo que eu não puder, não souber, não me achar com segurança para dividir com vocês, eu posso fazer contato com colegas que viabilizem essa demanda de vocês para essa conversa sempre. Tá? Agradeço aí mais uma vez. Obrigado, Nelly. Obrigado, Carolina. Fico sempre à disposição. Obrigado. no, obrigada a você.